Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos continuar falando sobre os animais, mas dessa vez sobre os animais invertebrados. Então, vamos iniciar a nossa aula. Como nós já vimos nas aulas anteriores, os animais que são considerados vertebrados são aqueles que têm crânio e coluna vertebral. Já os animais invertebrados são os que não possuem crânio e nem coluna vertebral. Assim como os vertebrados, dividem-se em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto em terrestres. Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole e protegidos por concha, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Então, como eu falei, os animais invertebrados são os que não possuem crânio nem coluna vertebral, e existem milhares de tipos de invertebrados, de diferentes formas e tamanhos. A cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aqueles que têm o corpo coberto por uma casca, como a lagosta, o camarão e a barata. E há os que têm um corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm conchas, como as ostras, os mariscos e o caracol. Agora iremos ver alguns invertebrados que vivem na Terra, que são considerados terrestres. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo ou embaixo de pedras, como é o caso das minhocas e do tatuzinho de quintal. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como no caso da lesma, e outros têm pernas e andam, como as formigas. Existem ainda aqueles que voam. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Então, o caso da borboleta, do gafanhoto e do mosquito. Agora veremos alguns invertebrados que vivem na água. Muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos de água doce e salgada. Os que vivem em ambiente de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. São milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares. Elas podem viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos ou fixos a um substrato, como os que vivem presos em rochas. Vejam, por exemplo, nós temos as estrelas do mar. Elas vivem no fundo dos oceanos e se locomovem arrastando o seu corpo. Temos também as esponjas do mar. As esponjas não se locomovem, elas vivem agarradas em rochas no fundo do mar. Outro exemplo é a lula. As lulas podem nadar nas profundezas ou próximo à superfície, à procura de animais que lhes servem de alimento. Você sabia que muitos dos invertebrados que vivem na água são usados na alimentação de todo o mundo? A maioria desses animais são classificados como crustáceos, e os mais conhecidos são os caranguejos, camarões, siris e lagostas. Alguns invertebrados podem causar sérios prejuízos aos seres humanos, como por exemplo o Aedes aegypti, um mosquito transmissor de doenças dengue, a zika e a febre chikungunya. Bem, e assim eu encerro essa nossa aula sobre os animais invertebrados e daremos agora continuidade com a nossa atividade no próximo vídeo.